Olá pessoal, olha só, hoje Deus quer que você entenda que Ele ajuda-nos de formas diferentes. Nós só precisamos estar atentos para perceber quando e como Deus Ele quer nos ajudar. Hoje eu quero falar acerca de Neemias. Neemias, ele havia deixado a sua terra e ele foi viver numa outra terra. E ali ele passou a ser o copeiro do rei, o homem da confiança do rei. O rei não bebia nenhum tipo de bebida sem que antes Neemias provasse. Ou seja, em outras palavras, a vida do rei estava nas mãos de Neemias. Era o homem da confiança do rei. E estando ele muito tempo longe de Judá, o que é que aconteceu? Os inimigos invadiram a sua terra, destruíram os muros da cidade, queimaram as portas da cidade, levaram o povo cativo. Foi uma grande destruição naquela terra. E quando Neemias ele ouviu falar da desgraça que estava acontecendo com o seu povo, então diz o texto assim, olha, Neemias 1:4, sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, quando Neemias ouviu aquela notícia, a primeira atitude foi lamentar, foi chorar. Mas de seguida, ele começou a orar e a jejuar ao Deus dos céus. Por que ele foi orar e jejuar? Porque ele queria que Deus falasse com ele, que Deus desse a direção, da forma que Deus ia usá-lo para poder levantar os muros da sua cidade, ajudar o seu povo, resgatar aquilo que estava destruído pelas mãos dos inimigos. Então, quando ele orou e ele jejuou, então Deus tomou providência. Como é que Deus tomou providência? Deus permitiu que o rei que Neemias servia visse com que ele estivesse triste por conta daquela situação. E essa tristeza chamou a atenção do rei. Neemias não costuma estar assim. O que é que está acontecendo com Neemias? Está tudo bem aqui no palácio? Que motivos ele tem para estar triste? Então, logo, já era Deus usando esse rei para ajudar Neemias. E o rei então chegou a Neemias, Neemias contou toda a situação, e no capítulo 2, no versículo 4 de Neemias, diz assim, e o rei me disse, o que me pedes agora? Deus colocou o rei no caminho de Neemias, e ele perguntou, o que me pedes agora? Ou seja, qual é a ajuda que você quer? Como você quer que eu venha te ajudar? Às vezes Deus coloca pessoas nos nossos caminhos para nos ajudar. E você até percebe, precisando de alguma coisa, eu posso contar com aquela pessoa. Só que às vezes você demora para chegar até ela, muitas vezes você fica sem jeito, ou então você não gosta de pedir, outras vezes você diz, eu vou me humilhar. Então o orgulho acaba tomando conta muitas vezes e nos impedindo de tomar certas atitudes. Mas aqui Neemias foi humilde. Ele percebeu que ele precisava ser humilde. Ele sozinho não ia conseguir, não teria condições para fazer as obras que ele queria fazer. Tanto é que para sair do palácio para ir fazer aquelas obras, ele precisava ser liberado, ele trabalhava no palácio, ele não podia sair de qualquer jeito. Então, ele entendeu naquela hora, é agora a minha vez. Deus quer me ajudar desse jeito. Não sei se você um dia chegou numa pessoa para pedir uma ajuda e quando você chegou ela falou, puxa, por que você não me procurou antes? Por que demorou tanto? Até deu uma bronca em você porque você sabia que essa pessoa podia te ajudar, mas o orgulho ou qualquer coisa te impediu. Mas Neemias, ele viu que era Deus lhe dando aquela oportunidade. E ele disse assim, e disse ao rei, se é do agrado do rei,
E se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Me deixa ir para a minha cidade, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique, para que eu levante aquela cidade, para que eu levante aqueles muros, para que eu faça novas obras, para que a cidade que ficou humilhada, envergonhada, destruída, volta a se levantar. Era esse o propósito de Neemias, o rei disposto para ajudar. Ele só precisava ser humilde e ter coragem para pedir o que tinha que pedir. Aí o rei praticamente abriu as portas para Neemias pediu dispensa, ele pediu cartas para deixá-lo passar nas fronteiras, ele pediu cartas para levar para quem governava as madeiras ou demais materiais relacionados ao reino, para que dessem para ele material para levar para a sua cidade e reconstruir a sua cidade. O rei liberou. E diz assim no versículo 8, olha, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu vou entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. A mão de Deus já estava com Neemias, porque ele orou, jejuou, pediu direção. Deus colocou o rei no caminho dele para fazer perguntas, de saber o que estava acontecendo. O rei deu abertura e ele aproveitou com toda a humildade e ele fez o que tinha que ser feito. Olha só. Muitas vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. Claro que nós não temos que ser aproveitadores, nós não temos que agir com malícia, não temos que usar de engano para tirar proveito, mas se Deus deu direção, olha, fala com fulano de tal, fala com fulana de tal, ela pode te ajudar, ela tem mais abertura em certo lugar, ela tem contato com certo lugar, com certa pessoa. Olha, se você falar com fulano, com certeza que ele vai te ajudar, ele já te ajudou antes, ou você está vendo, ele está ajudando outras pessoas, ele está sempre te dando de indireta, dizendo se quando você precisa, pode me procurar. Então, Deus está dizendo, procura, fala, expõe a sua situação, mas às vezes a vergonha, o orgulho, muitas vezes fala mais alto. Aqui Neemias não deixou isso falar mais alto, ele foi humilde. E a humildade dele lhe ajudou. Talvez você tenha orado, você tenha jejuado, tenha pedido Deus direção, Deus tenha mostrado o que fazer, mas você não tem coragem para fazer. Ou então está faltando humildade para você chegar aonde tem que chegar, para procurar as pessoas que você tem que procurar e ser então ajudado. Eu estava meditando hoje no livro de Neemias, depois de meditar várias vezes. A primeira vez que eu li o livro de Neemias tem mais de 20 anos. Eu sempre gosto de ler essa história de Neemias e hoje, lendo mais uma vez, Deus me mostrou esse ponto muito importante, porque a Bíblia é infinita. Você pode ler a Bíblia, um texto, uma história 1000 vezes e cada vez Deus te fala uma coisa diferente. Deus hoje me falou acerca da humildade de Neemias, a humildade para aceitar a ajuda do rei. Tem gente que às vezes quer te ajudar, mas falta humildade da sua parte. Seja humilde. Deus ajuda de formas diferentes. E talvez a forma que Deus quer te ajudar é usando pessoas. Tem pessoas que são que nem anjos, que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar em certos momentos onde parece tudo complicado, tudo difícil. Às vezes só uma decisão, só uma atitude, só um pouquinho de humildade pode resolver um grande problema na sua vida. Você só precisa estar sensível à voz de Deus para entender quando é o momento certo e o que é que tem que ser feito naquele momento. Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje. Eu espero que eu consegui te ajudar por meio dela e que você, tomando as decisões, Deus possa te ajudar, tá bom? Um forte abraço e se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, copie esse link, partilha com essa pessoa. Eu peço também que se ainda você não se inscreveu na minha página, se inscreva na minha página, ativa o sininho para você poder receber notificações todos os dias, não só como também quando
você dá esses passos, você se inscreve, você dá o seu like, o próprio YouTube começa a reconhecer a minha página, o meu canal, como um canal recomendável. Ele passa a recomendar outras pessoas e essas mensagens chegarão a outras pessoas que com certeza serão ajudadas. Pessoas que nem eu, que nem você não conhecemos, mas estamos ajudando sem mesmo perceber, certo? Eu peço que você me ajude com isso. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça, Deus ajuda de formas diferentes. Só precisamos estar sensíveis à voz de Deus para saber como e quando Deus quer que venhamos agir. Se é para ser humildes, seja humildes. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.